Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de matemática e na videoaula de hoje nós vamos aprender duas novas figuras planas para calcularmos áreas e perímetros, ok? Então, num breve resumo dessa videoaula, nós vamos estudar especificamente as figuras planas triângulos e trapézios. Então vamos começar pelos triângulos, vamos seguir pela definição do cálculo de área e perímetro, certo? E seguir com alguns exemplos. Bom, então nós vamos considerar o seguinte triângulo, conhecido abaixo, um triângulo cuja a base mede B e a altura mede H. Lembrando que a altura é sempre a distância do maior ponto da figura até a sua base. Coloquei aqui do lado de fora para ficar de forma bem explícita, ok? A altura seria esse segmento vertical aqui. Bom, o que nós iremos fazer aqui é o seguinte, nós vamos transformar o triângulo numa figura geométrica já conhecida nossa, que vimos na videoaula passada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a altura do triângulo exatamente na metade, certo? Então, esse segmento mede h sobre 2 e esse outro segmento mede h sobre 2. A partir da metade da altura, eu tracei uma linha pontilhada, certo? Paralela à base, de tal forma que essa linha pontilhada se transforme num paralelogramo junto com a base do triângulo. E agora eu vou mostrar, aliás, vou deixar para você mostrar, que esse triângulo da parte de cima, ele é congruente a esse triângulo aqui da parte de baixo. Ou seja, se nós retirarmos esse triângulo pequeno aqui da parte de cima e colocar ele aqui na parte de baixo, ele completa essa figura junto com a pontilhada. Tudo bem? É fácil de mostrar essa semelhança e essa congruência. Vou deixar para você mostrar isso aí. E você vai perceber que esse paralelogramo, ele tem área congruente ao triângulo original, certo? Basta você fazer a congruência desses dois triângulos aqui. Então, o triângulo de base B e altura H vai ter a mesma área do paralelogramo de base B e altura H sobre 2. Eu fiz essa transformação porque na videoaula passada nós já estudamos paralelogramos. E nós já sabemos que a área do paralelogramo se resume a multiplicar a sua base pela sua altura. No meu caso aqui, o paralelogramo que eu transformei do triângulo original, ele tem base medindo B e altura medindo H sobre 2. Então, fazendo a equivalência das áreas, a área do meu triângulo, que eu quero calcular, ele é congruente à área daquele paralelogramo que eu transformei. Você já sabe que a área do paralelogramo é a base do paralelogramo multiplicada pela altura do paralelogramo. Naquele caso do slide anterior, você vai perceber que a base do paralelogramo mede B, enquanto a sua altura mede H sobre 2. Então nós chegamos na seguinte área para o triângulo. É a base vezes a altura dividido por 2. Você viu que ficou bem simples de mostrar que a área do triângulo é congruente à área daquele paralelogramo de base B e altura H sobre 2. E essa em vermelho, então, será a relação para o cálculo da área de qualquer triângulo, conhecido a base e conhecida a altura. Ok? Bom, para deixar como observação, em um triângulo conhecido os três lados ABC, é comum se falar em semiperímetro e não em perímetro. O semiperímetro do triângulo é sempre calculado 2 vezes P igual a mais B mais C. Certo? Você pode isolar o P, que seria, vamos dizer assim, o perímetro do triângulo, a soma dos lados dividido por 2. Eu vou deixar para você pesquisar por que é essa relação que se calcula o semiperímetro. Bom, procure aí na internet, em alguns livros que você possa ter, e pesquise de fato o porquê que o semiperímetro é calculado por essa relação. Tá bom? Bom, a partir de agora, antes da gente entrar nos exemplos de triângulos, eu vou comentar sobre alguns triângulos especiais. Esses triângulos especiais, eles têm uma particularidade única, porque são fáceis de serem calculadas as áreas e
os demais coisas que nós podemos calcular em triângulo, porque eles vão ter informações bem básicas e necessárias para esses cálculos. Vamos começar então pelo triângulo retângulo. O triângulo retângulo, você sabe, é aquele que tem dois catetos e uma hipotenusa oposta ao ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo ele é especial porque os dois catetos, um vai representar a base, enquanto o outro vai representar a altura. Então não importa em qualquer formato que ele aparecer, ele pode estar invertido, dessa forma que está mostrando no exemplo, sempre os dois catetos, um deles será a base e o outro vai ser a altura, porque já está bem explícito, né? A distância do maior ponto do triângulo até a base, de forma vertical, é a altura, enquanto esse outro cateto aqui, que está bem na horizontal, representa a base. Como nós já sabemos, a área de um triângulo se calcula multiplicando a base pela altura. Como os dois catetos representam uma base e outra altura, então a área do triângulo retângulo sempre vai ser a multiplicação dos catetos dividido por 2. Tudo bem? Não existe uma ordem para você estabelecer que tal cateto será a base, tal cateto será a altura. Basta você multiplicar a medida dos dois, dividir por 2, que será o cálculo da área no triângulo retângulo. Ok? É claro que em algum momento você poderá usar o teorema de Pitágoras ou alguma relação trigonométrica, conhecida algum ângulo interno de 30 graus, 45, 60, para calcular medidas que provavelmente não estejam todas explícitas no exercício. Ok? Mas são cálculos simples que nós já conhecemos. Vamos agora para o triângulo equilátero, que nós já sabemos que é aquele triângulo que tem os três lados iguais e, consequentemente, os três ângulos internos iguais. Como você já sabe, a soma dos ângulos internos a um triângulo somam-se 180. Como esses três ângulos são iguais, então todos serão iguais a 60. Certo? Bom, nós já sabemos que a área do triângulo se calcula base vezes altura. Então eu vou estabelecer a altura do triângulo equilátero. Basta você pegar a distância do maior ponto do triângulo de forma vertical com a base, que está aqui explícito nessa linha pontilhada, que ele será a altura. Como o triângulo equilátero é bem especial, essa altura também coincide com a bissetriz, que é aquela que divide o ângulo em dois iguais. Então, nós teremos dois triângulos retângulos congruentes, certo? Onde um dos ângulos internos é 30 e o outro ângulo interno é 60. Então, em qualquer um dos dois triângulos retângulos, eu vou usar teorema de Pitágoras ou alguma conta trigonométrica para, de fato, calcular o valor dessa altura. Porque eu já tenho a base do triângulo equilátero, que é A, e a altura eu vou calcular. Nesse caso aqui, seria pelo teorema de Pitágoras. Então, nesse teorema de Pitágoras aqui, ó, de hipotenusa A, catetos H e A sobre 2, eu vou jogar o teorema e isolar o H. Fazendo todas as contas no teorema de Pitágoras, nós vamos chegar que a altura é A raiz de 3 sobre 2. Confira aí as contas para você perceber que a altura do triângulo equilátero é exatamente essa. Agora, como a base do triângulo mede A e a altura do triângulo equilátero é A raiz de 3 sobre 2, e nós já sabemos que a área do triângulo se calcula base vezes a altura sobre 2, então eu vou multiplicar a base, que é a A do triângulo equilátero, vezes a sua altura, que já calculei, A raiz de 3 sobre 2, e dividido por 2. Fazendo os devidos cálculos, nós vamos chegar numa área única para qualquer triângulo equilátero. É o lado do triângulo equilátero ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Ok? Essas relações elas podem ser memorizadas porque elas ficam mais fáceis de calcular a área do triângulo equilátero conhecido ao seu lado. Ok? Caso você fique com dificuldade de memorizar as relações, faça a construção geométrica do triângulo equilátero
calcule o teorema de Pitágoras e calcule a área pela relação universal da área de triângulo, que é base vezes altura sobre 2, que você vai chegar nesses devidos cálculos, ok? Bom, eu vou passar para outro triângulo especial agora, que é o triângulo onde você conhece dois lados e um ângulo interno compreendido entre eles, que eu estou chamando aqui de alfa. Bom, eu vou calcular a área desse triângulo pela relação universal da área de triângulos, que é base vezes altura sobre 2. Então eu preciso conhecer a altura, porque eu já conheço a base aqui nesse caso, que mede b. Então eu preciso encontrar a altura, que é o segmento do maior ponto do triângulo, vertical com a base. Fiz a construção, está aqui a altura. Ó. Perceba que aqui formou-se um triângulo retângulo de hipotenusa C, um dos catetos é H e um ângulo interno é alfa. Tudo bem? Bom, observe que o H é o cateto oposto ao ângulo interno alfa, enquanto C é a hipotenusa do triângulo. Então eu vou usar uma relação trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa, que no meu caso é o seno de alfa, cateto oposto H, sobre a hipotenusa C. Ok? Como eu quero encontrar a altura do triângulo para jogar na relação universal da área de triângulos, eu vou isolar o H nessa relaçãozinha aqui. Isolando o H, eu chego que ele é C vezes seno de alfa. Agora, como a área de triângulos é sempre calculada por base vezes altura sobre 2, eu já tenho a base do triângulo, que mede B, a altura do triângulo, que é C vezes seno de alfa, e eu tenho uma relação para esse triângulo especial. Então, o triângulo que você conhece dois lados, que no caso B e C, e um ângulo interno compreendido entre esses dois lados, que eu estou chamando de alfa, a área se calcula dessa forma: B vezes C vezes seno de alfa. Tudo bem? E um último triângulo especial que nós vamos estudar é um triângulo, uma área universal também, para qualquer triângulo, mas especial para o triângulo escaleno que aparece mais. Lembrando que o triângulo escaleno é aquele que possui os três lados de medidas distintas. Ok? E essa relação universal para o cálculo da área é conhecida como a relação de Heron, que se calcula dessa forma: raiz de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Onde esse P aqui, ele vem da relação do semiperímetro que nós vimos em alguns slides passados, que é aquele 2P igual a mais B mais C. Então, joga os três lados conhecidos do triângulo escaleno na relação do semiperímetro, isola o P e substitui ele aqui nessa relação. P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C, tudo na raiz quadrada. Tudo bem? Bom, agora nós vamos fazer um exemplo de cada um desses triângulos que vimos nos slides anteriores, para a gente fixar bem o conteúdo. Então, primeiro exemplo, calcule a área do triângulo ABC da figura a seguir. Bom, olha, eu conheço apenas um lado do triângulo, que é o lado AB, que mede 2 raiz de 5 metros. A base do triângulo, se você perceber, é a soma desse segmento X com esse segmento 5 metros, enquanto a altura do triângulo é x mais 2. Então você percebeu que eu tenho que encontrar o valor do x para encontrar a base do triângulo e para encontrar a altura do triângulo. Perceba que ABH é um triângulo retângulo e eu posso calcular o teorema de Pitágoras no triângulo ABH. Hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse outro cateto ao quadrado. Fazendo então os devidos cálculos no teorema de Pitágoras, para encontrar o valor do x, eu tenho que encontrar o valor do x porque a base do triângulo é x mais 5, enquanto a altura do triângulo é x mais 2. Se a gente aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo ABH, como eu indiquei para você no slide anterior, você vai encontrar que a medida do x é igual a 2 metros. Então,
Eu já sei que a base é x mais 5 e o x é 2, então a base do triângulo mede 7. A altura do triângulo você percebeu que é x mais 2. Como x vale 2, eu chego em que a altura do triângulo mede 4. Agora é só chegar na relação universal para o cálculo de área de triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Então, no caso, base 7, altura 4, dividido por 2, eu chego que a área desse triângulo é 14 metros ao quadrado. Vamos ao segundo exemplo. Calcule a área do triângulo ABC da figura a seguir, sabendo que o ângulo ABC é 30 graus. Ok? A figura é essa. Então você percebeu que eu tenho um quadrado de área 8 centímetros quadrados e um triângulo retângulo acima desse quadrado, onde um dos lados do quadrado coincide com a hipotenusa desse triângulo retângulo. E mais ainda, o ângulo ABC mede 30 graus. Tudo bem? No caso aí ficou um errinho de digitação que eu estou corrigindo. Não seria o ângulo ABC, e sim o ângulo ACB, medindo 30 graus. Tudo bem? Bom, então eu pus algumas coisas complementares aqui para a gente perceber algo nessa construção. Então eu já indiquei o ângulo ACB medindo 30 graus, corrigindo do slide anterior. Bom, o lado do quadrado eu pus medindo A, porque ele não me deu o lado do quadrado, ele só me deu a área do quadrado. E eu já indiquei os dois catetos no triângulo retângulo, que é o triângulo ABC que nós queremos calcular a área. Bom, eu fiz essas indicações porque nós já vimos aí pelos triângulos especiais que o triângulo retângulo, para se calcular a área dele, basta você multiplicar os catetos e dividir por 2. Então eu preciso encontrar a medida dos dois catetos. Ok? Eu vou aproveitar a área do quadrado, que é 8 centímetros, para encontrar a medida do lado do quadrado, que coincidentemente coincide com a hipotenusa do triângulo retângulo, o qual nós queremos calcular a área. Então eu já sei que a área do quadrado, que eu pus aqui, ó, a área do quadrado, a área Q, é A ao quadrado. Como a área mede 8, então eu chego que 8 é igual a A ao quadrado. Isolando o A, você vai chegar que ele mede 2 raiz de 2 centímetros. Tudo bem? Então a hipotenusa do triângulo retângulo ABC mede 2 raiz de 2. Agora, eu vou usar seno de 30 graus, que é o cateto oposto, que no caso é o cateto 1, dividido pela hipotenusa A, para encontrar o valor do primeiro cateto, certo? Eu já sei que o seno de 30 é 1 sobre 2, igual a cateto 1 sobre 2 raiz de 2. Multiplicando cruzado, isolando o cateto 1, eu chego que ele tem medida raiz de 2. Para encontrar o cateto 2, já que eu conheço a hipotenusa e o outro cateto, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos chegar que o segundo cateto mede raiz de 6. Confira essas contas aí. Bom, eu já tenho a medida dos dois catetos. Para calcular a área desse triângulo retângulo, basta eu multiplicar esses catetos e dividir por 2. Multiplicação dos dois catetos fica raiz de 2 vezes raiz de 6 sobre 2. Então nós chegamos que a área do triângulo ABC, deixei bem indicado aqui, é igual a raiz de 3 centímetros quadrados. Em qualquer momento do exercício você pode fazer essas indicações, a área do triângulo ABC, AQ como sendo a área do quadrado, que fica bem mais explicado para o corretor as áreas que você estão calculando no exercício, que você percebeu que podem ser mais de uma área, uma vez que podemos ter figuras justapostas, próximas uma das outras, e você precisa calcular a área de alguma figura para encontrar a área da outra. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo então, onde fala que a altura de um triângulo equilátero mede 3,5 centímetros e eu quero que você calcule a sua área. Bom, alguns exemplos em geometria você já percebeu que não é comum apresentar figura, porque ele te dá informações necessárias para fazer o cálculo da área
sem conhecer a figura. Caso você fique com dúvida, construa a figura com as pré-informações estabelecidas pelo enunciado e, visualmente, perceba como se chegar a outros cálculos. No meu caso aqui desse exemplo, eu não vou desenhar a figura. Como eu já sei que a altura do triângulo equilátero se calcula o lado do triângulo equilátero vezes a raiz de 3 sobre 2, então, substituindo a altura por 3 meios, eu vou multiplicar cruzado, isolar o A, e vou chegar aqui, ele mede raiz de 3 centímetros. Como o lado do triângulo equilátero é suficiente para se calcular a área, uma vez que ela é calculada como A quadrado raiz de 3 sobre 4, fazendo as devidas substituições, eu vou chegar que a área é 3 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Vou deixar para você conferir essas contas. Tudo bem? E o nosso último exemplo de triângulo é calcule a área do triângulo obtusângulo abaixo. Bom, a área de triângulo obtusângulo é aquele que um dos ângulos internos é obtuso, maior que 90 graus, certo? Nesse caso aqui é 120 graus. É fácil de identificar que esse é um triângulo especial que eu conheço dois lados e um ângulo interno compreendido entre esses dois lados. Então é bem fácil de saber que quando temos esse tipo de triângulo, você pega os dois lados, multiplica um pelo outro e multiplica pelo seno do ângulo compreendido entre esses dois lados, que no meu caso é 120. Tudo bem? E divide tudo por 2. Então eu vou pegar os dois lados, multiplicar 3 raiz de 2 vezes 4, vezes seno de 120 sobre 2. Ficou um S aqui, mas é sobre 2. Faça essa correção aí, tá? Bom, nós já sabemos que seno de 120 coincide com o seno de 60, que mede raiz de 3 sobre 2. Fazendo as devidas contas e todos os cálculos necessários, eu vou chegar que a minha área é 3 raiz de 6 centímetros quadrados. Tudo bem? Confira essas contas. Bom, então, o que nós precisávamos saber de triângulo, já foram passadas todas as informações. Triângulos especiais, triângulos que precisam de vários cálculos para se chegar no cálculo da área, dentre outros. Tudo bem? Bom, vamos agora passar aos trapézios, certo? Trapézio é o seguinte, vamos à seguinte definição. Trapézio é aquela figura geométrica onde eu tenho dois lados paralelos, não com a mesma medida. Um tem uma medida menor, que eu chamei de bezinho, o outro tem uma medida maior, que eu chamei de bezão, e tem outros dois lados que não são paralelos, certo? E não necessariamente precisam ter as mesmas medidas. Seriam os lados que nós chamamos de oblíquos do trapézio. E a altura dele, que é a distância do maior ponto do trapézio até a base dele de forma vertical. Ok? Bom, vamos fazer umas mudanças nessa figura geométrica para que nós possamos chegar em uma figura já conhecida nossa. O que eu vou fazer é o seguinte, eu tracei uma linha pontilhada que une dois vértices opostos do trapézio. Então você vai perceber que aqui vão formar dois triângulos, tudo bem? E eu vou separar esses dois triângulos, o triângulo 1 e o triângulo 2. Nos dois triângulos, perceba, no triângulo 1, a base mede Bzão e a altura mede H, certo? Que é a altura do trapézio. Enquanto o outro triângulo, a minha base está lá em cima. Minha base mede Bzinho e a altura desse triângulo também mede H, que é a distância do maior ponto do triângulo até a sua base, ou vice-versa. O maior ponto pode estar aqui embaixo e a distância dele até a linha da base também mede H. Então, no triângulo 1, você vai perceber que a base dele mede Bzão e a altura H. Enquanto no triângulo 2, a minha base mede Bzinho e a altura também H. Certo? É claro que isso no trapézio, Bzinho corresponde à base de medida menor, o Bzão corresponde à base de medida maior, enquanto o H representa a altura. Então você perceba que a área do trapézio de base menor, base maior e altura H é a soma da área desses dois triângulos. Tudo bem? A área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2.
A área do triângulo 1 é a base Bzão vezes a altura H sobre 2. A área do triângulo 2 é base Bzinho vezes a altura H sobre 2. Tudo bem? Bom, para eu somar essas duas frações, é bem simples, elas possuem o mesmo denominador. E na parte de cima eu vou colocar o H em evidência. E chego numa relação única para o cálculo de área do trapézio, que é a base maior mais a base menor, tudo isso multiplicado pela altura sobre 2. Certo? Essa é a relação para o cálculo da área de qualquer trapézio. Bom, agora vamos aos trapézios especiais. Nós temos o trapézio retângulo, tudo bem? Onde a altura dele pega desde o segmento da base menor até o segmento da base maior. Então está bem explícito aqui para identificarmos a base menor, a altura e a base maior. É claro que todas as vezes que aparece um trapézio retângulo, nem todas as informações estão sendo passadas de forma clara. Ok? O que pode acontecer é nós termos que fazer alguns completamentos no trapézio, como eu fiz aqui, passei uma linha pontilhada no final da base menor, encontrando com a base maior. Então perceba que isso aqui formou um retângulo, certo? Dois lados paralelos de medida B, dois lados paralelos de medida H, certo? E um triângulo retângulo, que você pode aplicar teorema de Pitágoras, alguma relação trigonométrica, e eu faço isso para encontrar a medida da base, ou a medida da altura, e demais outras medidas que eu preciso para calcular a área do trapézio. Tudo bem? Então essa segunda figura aqui é uma dica do que você pode fazer quando aparecer um trapézio retângulo, para encontrar medidas que não foram totalmente explícitas no enunciado ou na figura. Certo? Bom, outro trapézio especial é o trapézio que a gente chama de trapézio isósceles. Bom, trapézio isósceles é aquele, você tem a base menor e a base maior, e os dois lados oblíquos têm a mesma medida. Olha aqui, ó. Os dois lados oblíquos têm a mesma medida. Ele parece que veio de um triângulo isósceles, né? Onde se cortou um pequeno triângulo da base de cima e os lados oblíquos continuaram iguais. Essa segunda figura também é uma dica do que você pode fazer e completar num trapézio isósceles para encontrar a medida da base maior ou da base menor e a altura do trapézio isósceles, ok? Então eu passo uma linha pontilhada aqui do início da base menor, encontrando a base, uma outra linha pontilhada do final da base menor, também encontrando a base. Perceba que internamente eu tenho um retângulo e externamente a esse retângulo eu tenho dois retângulos iguais, certo? Catetos H, catetos X e hipotenusas iguais, que seriam os lados oblíquos do trapézio. Então, toda vez que você tiver um trapézio isósceles, faça essa construção aqui para a gente ter os cálculos de outras medidas que não foram explicitadas no enunciado ou na figura. Tá bom? Então vamos agora aos exemplos de trapézios encontrados aqui, estudados aqui nessa videoaula. Primeiro exemplo, calcule a área dos trapézios que nós vamos ver nos próximos slides. O primeiro trapézio está bem simples, a base menor mede 3, a base maior mede 7 e a altura mede 2. Então tá fácil, ok? Se eu substituir base maior 7, somando com a base menor 3, multiplicado pela altura 2 e dividido por 2. Fazendo os devidos cálculos, que está bem simples, você vai chegar que a área é 10 centímetros quadrados. Confira essas contas aí, porque aqui eu fiz direto, tá bom? Bom, passado o exemplo fácil, vamos tentar complicar um pouco mais. Trapézio retângulo, onde a base menor mede 2, a altura mede 4 e o lado oblíquo mede 5. Bom, eu não tenho a medida da base maior que eu preciso para o cálculo da área do trapézio. Como você já sabe, eu dei a dica, em qualquer trapézio retângulo, você pode fazer esse completamento aqui, ó.
passa uma linha pontilhada desde o final da base menor, encontrando aqui verticalmente com a base maior. Você vai perceber que aqui eu tenho um retângulo de bases 2 centímetros e altura 4 centímetros. E aqui eu tenho um triângulo retângulo, tudo bem? Onde um dos catetos é 4, o outro cateto é x e a hipotenusa mede 5. Perceba que a base maior do trapézio original, ele é a soma desse 2 com esse x. Então eu vou ter que fazer um cálculo auxiliar nesse triângulo retângulo para encontrar o valor do x. Então, pelo teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, de catetos 4x e hipotenusa 5, eu vou chegar que o x é igual a 3 centímetros. Confira, tá bom? Como a base maior é 2 mais x, e o x vale 3, eu chego que a base maior mede 5. Agora sim eu tenho todas as informações para jogar no cálculo da área do trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então eu chego que a área é igual a 14 centímetros quadrados. Tudo bem? Já que a base maior mede 5, a base menor mede 2 e a altura mede 4. Ok? Bom, trapézio isósceles agora. Eu conheço a base menor, que mede 3, conheço a altura, que mede 7, mas eu não tenho o valor da base maior. Mas eu tenho o valor dos dois lados oblíquos desse trapézio isósceles. Cada um desses dois lados mede 5 raiz de 2. Também já dei a dica, trapézio isósceles a gente pode fazer esse completamento. Perceba que aqui eu tenho um retângulo de bases 3 e altura 7 e dois triângulos retângulos congruentes, onde os catetos medem 7 e x e a hipotenusa mede 5 raiz de 2. Ok? Então eu vou precisar fazer um cálculo auxiliar aqui nesse triângulo retângulo, ou nesse, tanto faz, para chegar ao valor do x. Enxergando o valor do x, eu consigo calcular o valor da base maior, que é a soma do x com esse 3 com esse outro x. Tá bom? Então, pelo teorema de Pitágoras lá no triângulo retângulo, você vai perceber que o x mede 1. Tá? E a base maior é o x mais 3 mais x, onde fica 1 mais 3 mais 1, que é igual a 5. Ok? Então agora eu tenho a base maior do trapézio, que mede 5, a base menor do trapézio, que mede 3, e a altura do trapézio, que mede 7. Jogando na área universal de trapézios, base maior mais base menor vezes altura sobre 2, eu chego que a área desse trapézio é igual a 28. Tudo bem? Nesse exemplo você não colocou unidade de medida, metro, centímetro? Não, não coloquei. Isso foi proposital. Quando não te dá unidade de medida, você não precisa calcular, você não precisa estabelecer. Então eu encontrei o valor do x, que é 1, que pode ser metro, centímetro, quilômetro, não importa. Encontrei que a área é 28, que pode ser metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, também não importa. Quando dá a unidade de medida, você coloca. Se a base for 3 centímetros, a altura for 10 centímetros quadrados, quando não te dá a unidade de medida, você não precisa colocar. Então, área 28. Mas você já sabe que é unidade de medida ao quadrado. Como não deu unidade de medida, eu não vou deixar explícito também. Tá certo? Bom, a nossa videoaula fica por aqui. Agora acompanhe a atividade, pois está bem fácil. Já conheço todas as informações para cálculo de área de triângulo, cálculo de área de trapézio. Agora é com você. Assista a videoaula quantas vezes você quiser, tudo bem? E sempre questione no fórum para qualquer dúvida que surgir, tanto da videoaula quanto da atividade. Tudo bem? No mais, bons estudos e até a próxima videoaula.